China, o Enigma. Distribuição Sinapse. O Dragão Vive. Na Praça Tiananmen, em Pequim, entusiastas de pipas voadoras reúnem-se regularmente para seguir seu passatempo favorito, cuja intenção é lançar aos céus a melhor, maior e mais bonita pipa de todas. O corpo destas pipas, em formato de dragão, é feito de cilindros, segmentos de seda articulados, mantidos esticados por varas de bambu, chegando a ter cerca de 40 a 50 metros de comprimento. As pipas voadoras ficam mais em evidência à tarde, quando o calor do dia sobe vindo do asfalto, criando correntes termais ascendentes. Quando assustadores dragões aéreos mergulham e planam sobre a praça, é como se os guardiões da lenda tivessem subitamente voltado à vida. O dragão vive. Em uma das extremidades da Praça Tiananmen, surge imponente a entrada principal da cidade proibida. O Palácio Imperial de não menos que 24 imperadores chineses, atravessando a era do início do século XV até as duas últimas dinastias, Ming e Qing, em 1911, quando o Império chegou ao fim. O dragão era o guardião do imperador. Portanto, não é surpreendente a quantidade de figuras representando dragões na cidade proibida. Bem acima dos telhados, eles permanecem vigiando os terrenos do palácio. Muitos dos principais lances de escada que levam aos prédios principais são adornados com magníficos dragões ornamentais esculpidos de enormes blocos de pedra. Dragões são abundantes, na verdade, tanto na arquitetura quanto nas decorações puras simplesmente. Os lances de escada são decorados com cabeças de dragão. Os prédios do Palácio Imperial, bem como seus muros, são do mesmo modo fortemente protegidos através de decorações de teto e ornamentos onde são encontrados ainda mais dragões. A Grande Muralha é também um dragão, o maior e mais poderoso de todos. Com milhares de quilômetros de comprimento, serpenteia seu caminho subindo e descendo as montanhas, uma defesa atrás da qual protegia-se o todo-poderoso Império Central. Existiu um tempo quando faróis nestas torres de observação foram empregados como sinalização. Atualmente, fazendeiros das montanhas procuram abrigo nelas para passar a noite e, no calor das fogueiras, os contos antigos são novamente lembrados.
Um deles fala de um velho que era tão obcecado por dragões que encheu sua casa deles. O dragão do paraíso ouviu falar dele e uma noite decidiu fazer-lhe uma visita. Ele ficou aterrorizado. Nunca havia compreendido o que um dragão realmente era. Ele gosta de dragões. É um ditado do dia a dia na China. É aplicado a pessoas que dão crédito imediato a coisas sem realmente entenderem a que levam. Por exemplo, chineses que abraçam indiscriminadamente as ideias e valores ocidentais. Os chineses chamam a si próprios de filhos do dragão ou descendentes do dragão. Até na China moderna, o dragão ainda vive. Dragões, muitos dos quais são verdadeiros trabalhos de arte, estão de fato em tudo. Em ouro, em marfim, em bambu e na seda. Em muitos lugares se acharão muros adornados com representações de 9 dragões. Este tipo de muro de dragão é conhecido por trazer boa sorte, pois a figura 9 é pronunciada do mesmo modo que a palavra duradouro. Os dragões contribuem, em outras palavras, para uma vida longa e um futuro seguro. Até hoje, os dragões permanecem como um dos mais potentes símbolos da China moderna. Dragões da imaginação? Dragões na realidade? O mais renomado especialista em dinossauros da China, Dong Jimin, nos leva numa visita guiada ao Museu de Paleontologia da Academia Chinesa em Pequim, onde se podem ver os vestígios de uma criatura semelhante a um dragão que algum dia realmente andou pela Terra. Este é o dinossauro Mamentissaurus. Ele foi achado na província de Sichuan. Desde tempos imemoriais, grandes fragmentos de ossos são conhecidos como Konglong, ou dragões terríveis. Observem esta perna direita e a pata dianteira. Comparem com a minha mão, eles são enormes. Este dinossauro teve outra importante característica, o seu pescoço tremendamente longo. Não há menos do que 19 vértebras cervicais. O pescoço responde por metade do comprimento do corpo de 22 metros deste herbívoro, Mamentissaurus, o que significa que tinha de 11 a 12 metros. Era suportado por 2 longas e finas estruturas cervicais emanando de cada vértebra. A vértebra cervical sobreposta deve ter tornado o pescoço do animal bastante rígido. Suas 19 vértebras cervicais tornaram o Mamentissaurus diferente de seus primos americanos, por exemplo, o Diplodocus, que tinha apenas 15, e o Camarasaurus, que possuía 12. Mas existem outras diferenças. Este é um maxilar inferior esquerdo completo do Mamentissaurus. Os dentes são dispostos em linha, o maior na frente, e decrescem em tamanho conforme vão para trás. Existem 17 a 19 no total. Os dentes são em formato de colher e levemente afiados nas extremidades, próximo à ponta, tornando-os bem diferentes dos dentes do Diplodocus e do Camarasaurus. Nós podemos girar o maxilar e olhar na parte de dentro. Aqui é fácil ver as partes afiadas e que os dentes são em forma de colher. Eles são desenhados para cortar plantas. O Mamentissaurus é um herbívoro asiático muito especial. O Mamentissaurus é o único animal pré-histórico conhecido por nós até hoje a possuir o mais longo pescoço jamais visto. Seria difícil achar algo mais semelhante a um dragão. Muito antes, na aurora do tempo, o povo da China iria se deparar com ossos gigantes encravados em pedras primitivas. Tais achados, sem dúvida, reforçaram sua crença em dragões verdadeiros. O gigante Mamentissaurus foi descoberto em Sichuan em 1957 e descrito pelo pioneiro especialista em dinossauros na China, professor Yang Zhongtian. Ele foi o mentor do jovem cientista visto aqui, Chao Shiqing, que ajudou com a descrição. Hoje, o professor Chao pode olhar para trás e ver uma longa vida devotada à pesquisa de dinossauros. Ele também fez alguns importantes achados. Isto é um fóssil, uma vértebra cervical completa do Mamentissaurus.
Vamos ver o seu comprimento. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. São 4 metros e 16 centímetros de comprimento. O pescoço do Mamentissaurus responde por metade do comprimento do corpo do animal. Devia ter de 16 a 17 metros de comprimento. Portanto, ao todo, o animal deveria ter de 33 a 34 metros. Esta vértebra cervical, que tem mais de 4 metros, sugere que um Mamentissaurus grande devia passar de 30 metros de comprimento e tinha um pescoço de 16 a 17 metros. Mas nem todos os dinossauros eram parecidos, e o professor Chow também descreveu pequenos dinossauros, como este papagaio dinossauro. Aqui nós temos o gigante Mamentissaurus e o papagaio dinossauro Psittacosaurus. O primeiro é enorme. O segundo é bem pequeno, menos de 1 metro de comprimento. A perna direita do Mamentissaurus tem 80 centímetros, que é quase o tamanho do papagaio dinossauro. A pata dianteira desse pequeno animal tem apenas 5 centímetros. Existem muitas diferenças entre os dois, o que vividamente ilustra o jeito como os dinossauros variavam em tamanho e formato. Dragões grandes e pequenos. Mas como a vida começou para um dragão no formato de um dinossauro? Uma explicação parcial pode ser achada no Museu de História Natural de Pequim, no formato de um ninho de dinossauro excepcionalmente bem preservado. Este ninho de dinossauro é o mais bem preservado tipo de ninho do mundo. Ele é o nosso grande tesouro. Contém 29 ovos, o maior número de ovos já achado em um ninho de dinossauro. Os ovos estão cuidadosamente dispostos em círculos, em 3 camadas. Um embaixo, um no meio e um terceiro aqui em cima. Se olharmos de perto, poderemos ver que os ovos estão em pares, 2 a 2. Pássaros que têm apenas um orifício põem seus ovos um de cada vez. Dinossauros normalmente põem em pares. Como seu ancestral réptil, eles devem ter tido 2 orifícios. As superfícies das cascas são bem duras, mas se pegarmos uma pequena lasca e colocarmos no microscópio, poderemos ver que as cascas são formadas de pequenos poros. Dinossauros cobriam seus ovos, possivelmente com vegetação em decomposição, o que gerava o calor necessário para eclodi-los. Nesta paisagem de campo, na província de Liaoning, no nordeste da China, burros servem como animais de tração e de carga. Desde tempos imemoriais, o povo desta remota região tem vivido em vilarejos nos quais tanto as casas quanto os muros são feitos de pedra. Nestes vilarejos, o tempo parece ter parado. Pouca coisa mudou desde as eras mais remotas.
Os burros andam em círculos como era feito há séculos. A tradição de usar pedras para construção tem passado de geração a geração. Com a experiência adquirida com trabalhos em pedra, o camponês desta região sabe há muito tempo que as rochas primitivas das redondezas consistem de várias camadas. Elas fornecem um indestrutível registro da pré-história da Terra. Dessas camadas, a população local e os pesquisadores obtiveram evidências perdidas de um episódio verdadeiramente fantástico na evolução da Terra. Esta parece uma caixa comum, mas para mim é muito especial. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que a vi. Foi em 12 de agosto de 1996, quando me foi dada por um fazendeiro de Liaoning. Ao abrir a caixa, não acreditei no que vi, pois nela havia um pequeno dinossauro carnívoro. Os dentes eram afiados, as patas dianteiras eram pequenas e as patas traseiras eram longas e fortes. Parece que ele foi congelado no exato momento do salto. A cauda era bastante longa. Mas a característica mais interessante de todas era essa plumagem escura ou penugem de crina. A característica mais impressionante era a plumagem escura em forma de crina. Poderia este pequeno dinossauro realmente ter tido penas? Ji Xiang deu-lhe um nome científico de Sinosauropteryx prima, o primeiro réptil de plumagem da China. Aqui, na coleção do Instituto Paleontológico Chinês em Nanjing, existe outro fóssil do mesmo dinossauro. O fato é que fósseis são preservados em duas versões. Quando as camadas são separadas, existem sempre restos e impressões nas duas superfícies, uma principal e seu espelho. Junto com o fóssil de um animal maior e adulto, este foi assunto de uma descrição mais detalhada do pequeno predador Sinosauropteryx, no prestigiado jornal científico Nature. Logo tornou-se aparente que o primeiro sensacional achado era de um animal jovem e que a plumagem escura de crina, vinda da cabeça, descendo pelo pescoço, e ao longo dos dois lados da cauda, não era composta de penas desenvolvidas, mas embrionárias. Essa crina também era evidente no adulto, que era fêmea. Dentro do corpo estavam dois ovos dispostos lado a lado, como esperado, visto que os dinossauros geralmente colocavam seus ovos em pares. O Museu de Geologia em Pequim também adquiriu um exemplar de Sinosauropteryx, um fóssil que chegou a fornecer algumas interessantes descobertas, como os dentes e os fragmentos de maxilar de várias espécies de pequenos mamíferos. Ele é um predador. Este pequeno dinossauro devorou nossos antepassados, pequenos mamíferos que viveram na mesma época. Eles também estão bem preservados como os fósseis de Liaoning. Por sorte, estes pequenos mamíferos sobreviveram e, subsequentemente, evoluíram para tornar-se um caso de sucesso na história da evolução. História essa que inclui nós mesmos. Trabalhos de escavações continuaram na província de Liaoning, no nordeste da China, e os achados que se seguiram não deixaram dúvida de que realmente existiram dinossauros com penas na região há mais de 120 milhões de anos. 自从1996年我们发现了中华龙鸟以后，那么在1997年我们又发现了原始种鸟。那么
Em 1997, nós achamos outro dinossauro com penas, o qual chamamos de Protarchaeopteryx. E em 1998, este aqui, que chamamos de Caudipteryx. As patas dianteiras são pequenas. Apesar das patas dianteiras deste novo dinossauro serem muito pequenas para permitir que voasse, ele era coberto de penas. As penas eram bem desenvolvidas e não há dúvidas de que a criatura toda tinha penas. É provável que a plumagem tenha se desenvolvido como uma espécie de isolante. No final da cauda havia um leque de penas, daí o nome científico do animal, Caudipteryx, que significa quase simplesmente rabo de penas. Em 1988, houve a publicação da descrição deste dinossauro completo com cobertura de penas na revista Nature. Os dinossauros de penas foram aclamados como a maior descoberta fóssil do século XX no reino dos fósseis. Este modelo, montado pela equipe do Museu de Geologia de Oslo, Noruega, é uma reconstrução precisa, baseada no que já foi aprendido dos achados de fósseis. É o mais próximo que poderíamos chegar do Caudipteryx em vida. A extremidade da cauda em leque deve ter servido como equilíbrio quando o animal corria, tanto caçando quanto fugindo de um inimigo. Também é possível que há mais de 120 milhões de anos, machos Caudipteryx exibissem suas penas como forma de fazer a corte. No Instituto de Paleontologia Chinês em Pequim, Chu Qing está engajado em compilar descrições detalhadas de outro dinossauro com plumagem. Agora está claro que um bom número de diferentes dinossauros tiveram penas. Isto abriu um campo completamente novo no estudo de dinossauros. Este dinossauro predador foi chamado de Sinornithosaurus millenni, o réptil avícola do milênio. Aqui está a cabeça, as patas dianteiras, a cauda e as patas traseiras. Esse fóssil tem grande significado por nos fornecer valiosa informação do desenvolvimento inicial das penas. O esqueleto também nos dá uma grande quantidade de informação de como os dinossauros evoluíram para pássaros. Esta aqui é a clavícula, o osso da sorte. Está perfeitamente preservada. E é semelhante em formato à clavícula de pássaros. Ela se parece muito, realmente, com a clavícula dos pássaros primitivos. A plumagem corporal dos Sinornithosaurus não consiste de penas embrionárias, as precursoras das penas propriamente ditas. Neste caso, uma evolução se processou. As penas são separadas e irradiam de uma raiz central. Elas representam um estágio intermediário entre simples embriões e a plumagem completamente desenvolvida de um pássaro. Já não existe nenhuma dúvida de que entre os pequenos dinossauros carnívoros e com penas também existiu a forma de onde os pássaros se originaram. Chu Qing também descreveu o menos conhecido dinossauro do mundo, para o qual deu o nome de Microraptor. Tinha apenas 40 centímetros de altura e isso incluía sua longa cauda. Ele também tinha penas e tinha garras bem arqueadas, típicas dos pássaros que escalam, o que sugere que o Microraptor escalava árvores. Quando o Microraptor andou na Terra, o que aconteceu há mais de 120 milhões de anos, a região plana de Liaoning era bem diferente. Naquela época, a região tinha florestas espessas com árvores altas, entre elas coníferas e as precursoras da árvore do ginkgo.
O pé de ginkgo que conhecemos hoje, que só cresce na China, pode talvez ser visto como um fóssil vivo, quase imutável, desde a época dos dinossauros. Deve ter sido nestas árvores que alguns dos dinossauros carnívoros pularam de galho em galho e, fazendo isso, pavimentaram o caminho para a conquista dos céus pelos pássaros. Fósseis de animais e plantas tremendamente bem preservados testemunham um ambiente apropriado, com abundante suprimento de água doce na forma de milhares de lagos e poças. Acima deles pairavam dragões voadores e outros insetos, cujos hábitats estavam associados com água doce. A presença de muitas espécies de crustáceos de água doce e peixes sustenta isso. Mas o idílio foi bruscamente interrompido por desastres que eclodiram sem aviso, selando com pedras uma fantástica história. Estas camadas fossilizadas do fundo de lagos e poças contêm muitos estratos de cinza vulcânica. Existia um intenso trabalho de atividade vulcânica nesta região e, durante essas erupções, grande quantidade de cinza e fragmentos de rocha caíram na Terra. Estes estratos amarelos são cinza vulcânica e estes de cor cinza são depósitos de lama. Esta muralha de pedra acumula cerca de 80 camadas de cinzas em intervalos de pelo menos 80 erupções vulcânicas. No curso destas erupções, todas as formas de vida foram rapidamente sufocadas, sendo preservadas para a posteridade em pedra. É como se elas tivessem sido emolduradas, pegas e mantidas como estavam. Entre os pássaros mais comuns da época estava o Confucius ornis sanctus, a ave da confissão do divino, o mais antigo pássaro conhecido com bico verdadeiro. Este impressionante fóssil do Instituto de Nanjing é de um macho e uma fêmea. Eles parecem que acabaram de morrer. O macho ostenta 2 longas penas na cauda. Naquele tempo, elas deveriam ter um importante papel no rito do acasalamento, do mesmo modo que as penas das atuais aves do paraíso. Os dinossauros não desapareceram completamente. Alguns sobreviveram para virar pássaros. Os corpos dos pássaros que conhecemos hoje contêm muitos genes de dinossauros. Quando os chineses levam suas gaiolas de pássaros para os parques e para o campo para relaxarem em meio ao cenário rural, as aves canoras são, na verdade, descendentes dos dinossauros. Em essência, são dinossauros. O dragão vive. Versão brasileira MG Studio.